Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos fale diretamente à nossa alma nessa ocasião e nos permita entender Sua palavra, nos revele Sua palavra em nossas almas nessa ocasião e assim nos encha do conhecimento do Seu programa correspondente a este tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quero ler em Apocalipse capítulo 10, versículos 1 em diante, onde nos diz da seguinte maneira: Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, que o tempo não seria mais. Que Deus abençoe nossas almas com Sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é o fim do tempo. O fim do tempo foi anunciado desde o Antigo Testamento e encontramos que aqui no livro do Apocalipse nos fala também do fim do tempo, mas vemos que também no Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Daniel, Deus também falou do fim do tempo e mostrou ao profeta Daniel algo muito importante. O profeta Daniel viu também ali a este anjo forte no capítulo 12 e versículos 4 em diante diz o livro do profeta Daniel: Mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 outros, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei:
Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui encontramos, nesta passagem do livro do profeta Daniel, que Deus mostrou ao profeta Daniel o mesmo que mostrou ao apóstolo São João. Este anjo que está sobre as águas do rio, lá no livro do profeta Daniel, é Cristo. E este anjo que aparece aqui em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, que desce do céu e coloca seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, é também o mesmo personagem. É Cristo no tempo final, vindo conforme sua promessa feita à sua igreja para este tempo final. Agora, vejam vocês como também encontramos estes outros dois personagens no livro do profeta Daniel, um de um lado do rio e outro do outro lado do rio. Encontramos que tudo isso é tipo e figura do que estará acontecendo no tempo final. Vejam como a vinda de Cristo lá está mostrada sobre o rio com um anjo de um lado e outro anjo do outro lado e Cristo sobre as águas do rio. O anjo que está de um lado do rio, um é o arcanjo Miguel e o outro é o arcanjo Gabriel. Este anjo ou arcanjo Gabriel foi quem trouxe a revelação ao profeta Daniel lá no Antigo Testamento, e esse anjo mensageiro é quem também trouxe as boas novas ou boas notícias da primeira vinda de Cristo, pois foi o anjo ou arcanjo enviado da parte de Deus para dar a boa notícia ao sacerdote Zacarias, que teria um filho por meio de sua esposa Isabel, a qual era estéril e já avançada em idade. E o sacerdote Zacarias já era também um homem avançado em idade e não tinham tido filhos. E agora, vejam vocês, eles tinham orado por um filho a Deus, e agora Deus iria conceder o pedido, pois a oração do sacerdote Zacarias tinha chegado diante da presença de Deus e iria conceder um filho ainda na velhice do sacerdote Zacarias. Assim que seria de alegria para o sacerdote Zacarias, mesmo que depois não restasse muitos anos para viver, mas estaria desfrutando a chegada de um filho que estava prometido no Antigo Testamento como precursor da primeira vinda de Cristo. No Antigo Testamento, os profetas tinham falado dessa pessoa que viria, e agora o sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel seriam as pessoas bem-aventuradas que teriam esse filho nascendo em sua família. Era um matrimônio muito privilegiado, mesmo que já estivessem anciãos e não tinham filhos, mas Deus enviou um filho. Ainda eles estando em idade avançada, o sacerdote Zacarias,
quando recebeu a visita do arcanjo Gabriel, estava ministrando no templo e estava no trabalho de oferecer o incenso a Deus ali no templo, e apareceu o arcanjo Gabriel ali no templo, nos diz o capítulo 1 do livro de São Lucas. Versículos. Vamos ver. Versículo 8 em diante diz: Zacarias, vamos começar no versículo 5 do capítulo 1 do livro, ou Evangelho segundo São Lucas diz: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. O altar do incenso estava no lugar santo, diante, ali, à entrada do lugar santíssimo. E quando se oferecia o incenso, se estava aí oferecendo as orações do povo, as súplicas do povo. E estava aí levando diante da presença do Senhor também a adoração do povo. Agora vejam vocês. Diz, vendo Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele, ou seja, diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e converter os rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Eu sou velho, e minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel. O arcanjo Gabriel não tinha se identificado ainda. O sacerdote Zacarias sabia que era um anjo de Deus. Vejam onde chega. Diz que chegou ali, à direita do altar do incenso. Ali se colocou o anjo ou o arcanjo Gabriel. Mas o sacerdote Zacarias não sabia quem era esse anjo. Mas agora,
o anjo lhe diz: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. E agora ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras que a seu tempo se cumprirão. Agora vejam como, aqui, esta expressão do sacerdote Zacarias perguntando ao arcanjo Gabriel, como seria isto? Diz, perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. Já as esperanças para o sacerdote Zacarias e para sua esposa Isabel, as esperanças do pedido que eles tinham feito a Deus, de que lhes desse um filho, já tinham se ido as esperanças deles, e também a fé. Pois aqui o arcanjo diz, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. Ou seja, que a boa notícia que o arcanjo Gabriel estava dando ao sacerdote Zacarias, da vinda do precursor, da primeira vinda de Cristo nascendo deles, desse matrimônio, do matrimônio de Zacarias com Isabel. Essa promessa que estava na Bíblia e agora a qual está sendo confirmada para ser cumprida ao sacerdote Zacarias e à sua esposa Isabel, não creu o sacerdote Zacarias. O sacerdote Zacarias não creu que se cumpriria essa promessa por meio deles terem um filho, porque ele pensava que já estava velho e que o pedido que ele tinha feito a Deus, Deus já não iria cumprir. Deus já não iria conceder ter um filho, mas vejam, o arcanjo diz que seu pedido tinha sido escutado diante de Deus. E quando a pessoa vê que o que pediu a Deus demora, pois deve pensar, pois a bênção que vai me dar é maior do que eu imaginava. E agora a bênção de um filho, o qual estava pedindo o sacerdote Zacarias a Deus, essa bênção de ter um filho iria ser tão grande que esse filho seria o precursor da primeira vinda de Cristo. Seria um profeta que viria, o qual estava prometido para aparecer naquele tempo em que Deus daria esse filho ao sacerdote Zacarias. Para o tempo em que apareceu o arcanjo Gabriel ao sacerdote Zacarias, era o em que tinha que aparecer esse menino na terra. Mas primeiro tinha que ser gerado no ventre de uma mulher, e ali estava o sacerdote Zacarias, que seria o instrumento de Deus com sua esposa para a vinda do precursor da primeira vinda de Cristo, no qual viria o ministério de Elias, manifestado pela terceira ocasião. Porque quando Deus promete a vinda de um profeta que já veio no passado, quando Deus cumpre essa promessa de novo, é o ministério daquele profeta vindo em outro homem. Vejam, o ministério de Elias esteve na terra, no meio do povo hebreu. Na primeira ocasião em Elias Tisbita, e na segunda ocasião em Eliseu, e na terceira ocasião esteve o ministério de Elias no profeta João Batista, precursando a primeira vinda de Cristo. E, para este tempo final, também a promessa da vinda de Elias está assinalada na Escritura. E
Essa é a vinda de Elias pela quarta ocasião, que é a vinda do ministério de Elias. O ministério de Elias vindo em outro homem, precursando a segunda vinda de Cristo. Essa promessa também já foi cumprida neste tempo no reverendo William Marion Branham, da América do Norte. Agora vejam como Deus cumpre suas promessas. E há pessoas que nem creem no que Deus prometeu para ser cumprido no tempo em que eles estão vivendo. E agora vejam vocês, o sacerdote Zacarias não podia crer que teria esse filho que ele tinha pedido a Deus e que esse filho seria quem estaria preparando o caminho ao Senhor, ou seja, o precursor da primeira vinda de Cristo. Qual seria? Nas profecias, a vinda de Elias. Mas quando Deus diz que vem Elias, vem o ministério de Elias em um homem do tempo onde Deus cumpre essa promessa. Por isso é que também o precursor da segunda vinda de Cristo, quando esteve pregando, na ocasião em que esteve respondendo perguntas, fizeram uma pergunta muito importante. Isto foi em março, 24 de março de 1963, quando ele esteve pregando sobre os 7 selos de Apocalipse, e capítulos 6 em diante, encontramos que ele teve atividades e nessas atividades teve um dia para perguntas e respostas. E nessas perguntas e respostas, uma delas, a número 11, a qual aparece na página 399 do livro dos selos em espanhol, foi: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? Ou seja, que está falando do quinto Elias. Está perguntando quem será o quinto Elias, se será literalmente o profeta Elias que esteve milhares de anos atrás, no tempo de Acabe, ou seja, o primeiro Elias, Elias Tisbita, ou será um homem deste tempo, ungido com esse espírito ministerial do profeta Elias. Agora ele diz: agora, se eu pudesse responder isso corretamente, também poderia responder quanto a Enoque. Mas não posso. O único que eu sei é o que dizem as Escrituras, quanto a como será. Ele diz que o que pode fazer é o quê? É o único que eu sei. O único que ele sabe é o quê? É o que dizem as Escrituras, quanto a como será. E vamos ver como ele diz que será. Diz: eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou, operou igual a Elias.
Agora, o que o povo hebreu estará buscando neste tempo final? Porque tem a promessa que Elias virá primeiro para o povo hebreu e depois o Messias. Porque o povo hebreu está esperando a vinda do profeta Elias. Por isso é que, em uma das festas importantes do povo hebreu, eles colocam na mesa, na noite, em que eles vão tomar essa taça de vinho, eles colocam também uma taça de vinho para o profeta Elias. Porque eles estão esperando a vinda do profeta Elias. Agora, o que será a vinda do profeta Elias para o povo hebreu? Será a vinda do espírito ministerial do profeta Elias em um homem deste tempo final. O que estarão buscando os hebreus neste tempo final quanto à vinda do profeta Elias e quanto à vinda do Messias? Eles o que estão buscando é a vinda de um homem no qual estiver Deus manifestado. Onde estiver o Espírito de Deus manifestado. Estão buscando um homem ungido com o Espírito de Deus. Porque quando se fala do Messias, do Cristo, Messias, e Messias o que significa é ungido. Eles estão buscando um ungido com o Espírito de Deus. Eles estão buscando esse Messias prometido para aparecer neste tempo final. E eles estão buscando a vinda do profeta Elias. E o que será a vinda do profeta Elias para o povo hebreu? Será a quinta manifestação do ministério de Elias em carne humana, em um homem deste tempo final. E porquanto o ministério de Elias todo o tempo esteve onde? Todo o tempo esteve no templo de Deus. Assim como o ministério de Moisés esteve no templo de Deus, esteve no átrio do templo de Deus, o átrio do templo de Deus, falando da raça humana como templo, porque o ser humano foi criado por Deus para ser templo de Deus. E vejam vocês, a raça humana como templo, de Adão até Cristo, viveu na parte correspondente ao átrio. E por isso é que encontramos que os ministérios de Adão até Cristo se realizaram na parte do átrio. E o sacrifício de Cristo, vejam vocês, se realizou nessa parte da raça humana como templo de Deus, na parte que corresponde ao átrio da raça humana. E isto é de acordo à forma em que no templo se efetuava o sacrifício, pois era no átrio onde se efetuava o sacrifício e se oferecia o sacrifício ali no altar de fogo. E assim, vejam vocês, no átrio da raça humana que corresponde ao tempo de Adão até Cristo, veio Cristo e
ofereceu seu corpo como sacrifício vivo por todo ser humano, levando assim nossos pecados. Encontramos que os ministérios de todos os profetas de Deus, desde Adão até Cristo, se efetuaram nessa parte da raça humana como templo de Deus. Encontramos que o ministério de Moisés esteve nessa parte, também o ministério do profeta Samuel, como também o ministério de Josué, como também os ministérios dos diferentes profetas de Deus, como o de Elias, o de Eliseu, e de todos esses profetas de Deus. Esses ministérios correspondem ao átrio da casa de Deus. E em seguida, encontramos que o ministério de Cristo não somente permaneceu no átrio, mas que depois que morreu e ressuscitou, encontramos que entrou ao lugar santíssimo do templo que está no céu. Encontramos, vejam vocês, que Cristo realiza seu sacrifício aqui na terra, na parte do átrio, porque também este planeta Terra corresponde ao átrio. E em seguida, quando Cristo foi ao paraíso, encontramos que Ele esteve ali com os santos que estavam no paraíso. E depois, quando ressuscitou, ressuscitaram com Cristo os santos do Antigo Testamento. E depois, quando subiu ao céu, foi ao lugar santíssimo do templo de Deus, desse templo celestial, e se apresentou como sumo sacerdote, com seu próprio sangue, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é aquele Melquisedeque que apareceu ao profeta e patriarca Abraão, o pai da fé. Ele é esse Melquisedeque sem pai e sem princípio de dias e sem fim de tempo. Ele é o sacerdote do templo que está no céu. Agora vejam como o sacerdote do templo terreno, que foi estabelecido no meio do povo hebreu lá em Jerusalém, e também o tabernáculo. E no tabernáculo que Moisés levantou lá no deserto, o sumo sacerdote, vejam vocês, para poder levar ao lugar santíssimo o sangue da expiação, tinha que ir ao átrio, porque no átrio era que se realizava o sacrifício. E o sumo sacerdote realizava o sacrifício do bode e depois tomava esse sangue e colocava desse sangue ali no lugar estabelecido, tanto no átrio, lugar santo, e também lugar santíssimo. Para poder chegar ao lugar santíssimo, primeiro tinha que estar no lugar do átrio e depois passar com esse sangue pelo lugar santo e depois passar ao lugar santíssimo e ali aspergir sobre
o propiciatório desse sangue da expiação. E vejam como ele fazia. Como ele fazia quando passava pelo lugar, quando chegava ao lugar santíssimo. Diz, vamos ver, primeiro tinha que entrar com o sangue da bezerra vermelha que tinha sido sacrificada pelo sumo sacerdote e a família, sua família, a família sacerdotal, e depois saía do lugar santíssimo para o sacrifício do bode da expiação. Diz, vamos ver como diz aqui. Capítulo 16 de Levítico, versículo. Vamos ver. Versículo 5 em diante diz: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, ou seja, esse bezerro ou bezerra vermelha, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à entrada da tenda da congregação. Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. O sumo sacerdote era quem realizava esse sacrifício do bode. Mas o bode escolhido por sorte como bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer com ele expiação a fim de ser enviado ao deserto como bode emissário. Arão trará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado. Arão trará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor. Esse altar é o que está antes de entrar no lugar santíssimo. Diz, tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor e tomará 2 punhados de incenso aromático moído e levará tudo para detrás do véu. Ou seja, que entrava atrás do véu, o lugar santíssimo, com o sangue desta bezerra ou bezerro vermelho para a reconciliação do sumo sacerdote e de sua casa com Deus. Agora, vejam vocês o porquê o povo hebreu nesses dias está à expectativa, porque nasceu na terra de Israel uma bezerra vermelha, como a que eles usavam para este propósito. E vejam como o sumo sacerdote tinha que oferecer esta
expiação para a reconciliação dele e sua casa, ou seja, do sacerdócio, para poder ministrar diante da presença de Deus. E seguramente eles pensam que de um momento a outro algo muito grande estará acontecendo para a nação hebraica. Agora vejam, ele entra no lugar santíssimo com o incensário, diz, tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor e tomará 2 punhados de incenso aromático moído e levará tudo para detrás do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho para que não morra. Ou seja, que se não entrasse dessa forma, morria ali o sumo sacerdote. Por isso foi que os filhos de Arão, 2 filhos de Arão, os quais entraram com incensários, mas com um fogo estranho, morreram no lugar santíssimo. Diz, tomará do sangue do novilho e com o seu dedo o espargirá sobre a frente oriental do propiciatório. E perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Ou seja, vejam vocês, sobre o propiciatório, o propiciatório diz, tomará do sangue do novilho e com seu dedo o espargirá sobre a frente oriental do propiciatório. E perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com seu dedo. O propiciatório, estando diante do sumo sacerdote, quando ele entrava, digamos que ele vem de lá, do leste, porque está no átrio, depois do átrio, já vem com o sangue e depois quando passa ao lugar santo, antes de entrar no lugar santíssimo, toma o incensário que está aí no lugar santo, onde está o altar do incenso, e o enche de fogo do altar. E toma também um punhado, diz, e tomará 2 punhados de incenso aromático moído e levará tudo para de trás do véu. Ou seja, que entra com o incensário e seus punhos cheios desse perfume que está moído. Para quê? Para se apresentar diante de Deus ali e colocar no incensário que está com esse fogo do altar, essas brasas acesas, jogar aí sobre o incensário, e quando joga esse perfume moído aí, se acende e começa a sair fumaça do incensário. Vejam. E ele toma com o seu dedo do sangue também que ele leva da bezerra ou bezerro vermelho, que foi sacrificado em expiação pelo sumo sacerdote e por sua casa, por sua família. E em seguida asperge 7 vezes sobre
o lado oriente do propiciatório. Ele vem caminhando, toma o incensário e em seguida passa a cortina, a porta que tem a cortina, passa através da cortina, passa ao outro lado e fica diante da Arca do Pacto, e sobre a Arca do Pacto, a tampa da Arca do Pacto é o propiciatório, ou assento de misericórdia, o assento ou trono de misericórdia. E aí ele se coloca com o incensário diante da Arca do Pacto, lança esse perfume moído no incensário e se enche de fumaça. Todo esse lugar se enche de fumaça, o propiciatório. Diz, porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E em seguida toma do sangue do bezerro que ele leva em certa vasilha e asperge 7 vezes com seu dedo, ou seja, coloca seu dedo na vasilha e asperge, vê? Nessa forma, e essa parte oriental, que é a parte leste do propiciatório, é a parte que fica diante do sumo sacerdote. Digamos, se coloca aí o sumo sacerdote olhando para cá, e essa é a parte que fica para o leste, a parte leste do propiciatório, pois está aqui. A parte oeste está aqui, e a parte norte é esta, e a parte leste é esta, a parte oeste é esta, a parte norte é esta, e essa é a parte sul. Vem? Agora ele asperge com seu dedo sobre a parte leste do propiciatório. E Deus está aí no propiciatório, e a parte sul do propiciatório está um querubim, e a parte norte está outro querubim. Agora vejam como Deus está no meio dos 2 querubins de ouro. Aí, tipo e figura aí do que aconteceu tanto no Monte Sinai, porque Moisés, lá no Monte Sinai, foi que viu tudo o que depois ele fez na terra por ordem divina. Deus mostrou no céu o templo do céu e mostrou o modelo do que seria construído pelo profeta Moisés por ordem divina. Ou seja, que esse é o modelo do templo que está no céu. Tudo está tipificado nesse tabernáculo que Moisés construiu e nesse templo que o rei Salomão construiu. Agora, vejam vocês como aqui o sumo sacerdote, depois de fazer isto, quando se fala de 7 vezes, isso fala de 7 eras. Agora vejam, depois imolará o bode, ou seja, tem que sair, depois, mudar sua roupa, ir sacrificar o bode, e depois que o sacrifica, depois muda de roupa de novo e coloca a vestimenta branca com a qual entra no lugar santíssimo. Para o sacrifício do bode, ele coloca
a roupa dourada, a roupa de ouro, mas para entrar no lugar santíssimo ele entra com uma vestimenta ou roupa branca de linho. Agora vejam vocês, diz: depois imolará o bode da oferta pelo pecado do povo. E trará o seu sangue para detrás do véu, fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Fará como fez com o sangue do bezerro ou bezerra vermelha. Assim fará expiação pelo Santíssimo Lugar por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas rebeldias, segundo todos os seus pecados. Procederá da mesma forma para com a tenda da congregação, que está entre eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação desde quando ele entrar para fazer a propiciação no Santíssimo Lugar, até sair, tendo feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Ou seja, que este trabalho corresponde fazê-lo ao sumo sacerdote. E agora Cristo, o sumo sacerdote do templo que está no céu, esteve fazendo esse mesmo trabalho. Veio aqui à terra para oferecer o sacrifício do seu corpo por nossos pecados, como expiação por todos nós. Em seguida, vejam vocês, passou pelo paraíso e ressuscitou em seguida com os santos do Antigo Testamento e depois entrou ao céu, quando subiu ao céu e se apresentou no céu com o sangue do seu próprio sacrifício realizado na cruz do Calvário. Ao templo que está no céu, ao lugar de intercessão que é o lugar santíssimo, onde está o trono de misericórdia, ou lugar de misericórdia, ou assento de misericórdia. Não pode entrar ninguém exceto nosso Senhor Jesus Cristo, com o sangue do seu próprio sacrifício. Portanto, ele se coloca ali com o seu próprio sangue. E, desde que ele subiu ao céu, ele manteve seu sangue no lugar de intercessão sobre o propiciatório, que é o trono de intercessão ou assento de misericórdia, para assim estar intercedendo e obtendo misericórdia para a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Porque Cristo é o Melquisedeque, o sumo sacerdote, que ministra no céu, no lugar santíssimo do templo de Deus. Mas a Escritura diz que Ele nos limpou, nos lavou com seu sangue. Assim diz Apocalipse capítulo 1, e versículos 5 em diante, onde diz:
E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. E em Apocalipse capítulo 5, versículos 8 em diante, 8 ao 10 diz: Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Essas taças de ouro cheias de incenso são o quê? As orações dos santos. E cantava um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua, e povo e nação. Para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora vejam como Cristo, por meio do seu sacrifício, nos lavou dos nossos pecados com seu sangue e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. Em Apocalipse capítulo 20, aqui mesmo lemos que nos fez reis e sacerdotes, e diz: e reinaremos sobre a terra. Agora, como é possível que um sacerdote vá reinar sobre a terra? É que, conforme a ordem de Melquisedeque, o sacerdote tem também sua posição de rei. Cristo sendo o sumo sacerdote do templo que está no céu, é o Melquisedeque que apareceu a Abraão, e o Melquisedeque que apareceu a Abraão é sacerdote e rei. E, consequentemente, todos os que foram lavados com o sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo foram limpos com o sangue de Cristo, nos limpou com seu sangue e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes desse templo que está no céu. E agora vejam vocês como a ordem sacerdotal do templo que está no céu corresponde a Melquisedeque e a todos os que são lavados com o sangue de Jesus Cristo, o Melquisedeque do templo que está no céu. E agora vejam como, sendo sacerdotes do templo que está no céu juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo, durante o glorioso reino milenial, e estaremos reinando com Cristo aqui na terra, e, consequentemente, teremos o privilégio de ser reis e sacerdotes, e, consequentemente, desde essa terra, a Igreja do Senhor Jesus Cristo durante o reino milenial, reinando com Cristo, terá a representação do céu aqui na terra, materializada essa representação nos membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que haverá uma ordem sacerdotal aqui na terra, pertencente ao templo que está no céu, do qual Jesus Cristo é o sumo sacerdote. E também Ele é o Rei
dos reis e Senhor dos senhores, e nós com ele somos reis também e sacerdotes também. Agora vejam como essa ordem celestial, a ordem segundo Melquisedeque, foi refletido na ordem de Arão, com Arão como sumo sacerdote e os demais sacerdotes ministrando no templo, que era um reflexo do templo que está no céu. E se o templo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu era um reflexo, um tipo e figura do templo que está no céu, também o sacerdócio que houve ali era um reflexo do sacerdócio celestial, do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Agora podemos ver como também, para o glorioso reino milenial, o povo hebreu, que foi também tipo e figura do templo que está no céu, porque o povo hebreu como nação é um templo e tem as diferentes partes do templo que está no céu, o tem refletido. Por isso é que para o tempo final, o que estará na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo celestial refletido em sua igreja, porque a igreja, vejam vocês, é esse tabernáculo de Deus, a esposa do Cordeiro e, consequentemente, tudo o que está no templo do céu esteve se materializando aqui em seres humanos, nos membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Por isso as sete eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo do templo que está no céu, e lugar santo do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. Por isso é que o apóstolo São Paulo, nos falando do templo de Moisés, diz da seguinte maneira, capítulo 9, versículo 19 em diante, ou um pouquinho antes, porque capítulo 9, versículo 16 em diante, onde há testamento necessário é que intervém a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É por isso que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo. São Paulo diz que aspergiu o livro e também o povo, dizendo, este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão.
Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios. Ou seja, que todas as coisas que Moisés estava aspergindo com sangue do bezerro e do bode, tudo o que ele estava aspergindo era tipo e figura das coisas celestiais, das coisas do templo que está no céu. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes, que as coisas celestiais do templo que está no céu seriam aspergidas com sangue também? Isso é o que nos diz São Paulo. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. O santuário feito por mão foi o lugar santíssimo do tabernáculo de Moisés e o lugar santíssimo do templo que Salomão construiu. Agora não entrou Cristo nem no lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu, nem no lugar santíssimo que Salomão construiu, nem no lugar santíssimo do templo que estava nos dias em que Cristo morreu, que foi construído pelo rei Herodes. Não entrou Cristo ali com o seu sangue para oferecê-lo no lugar santíssimo, como fazia o sumo sacerdote a cada ano, mas que Cristo, com seu sangue, subiu ao céu e foi ao templo que está no céu. Entrou no lugar santíssimo do templo celestial e ali entrou com seu próprio sangue e o ofereceu ali. E ali esteve seu sangue fazendo intercessão por cada filho e filha de Deus. Cada filho e filha de Deus pertence ao templo que está no céu. E por isso, os filhos e filhas de Deus foram representados no templo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu. E aqueles templos que foram a reconstrução em diferentes épocas do templo que o rei Salomão tinha construído. E agora podemos ver de onde nós viemos. Assim como Cristo disse que tinha vindo do céu, que tinha descido do céu e regressava ao céu, que tinha vindo de Deus e regressava a Deus, Cristo também nos ensinou que estávamos com Ele desde antes da fundação do mundo. E que nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. São Paulo, em Hebreus capítulo 1 e versículos 1 em diante diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez o universo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora vejam vocês como Cristo
subiu ao céu e se sentou à destra de Deus, se sentou no trono de Deus e colocou ali o sangue do seu sacrifício pelo pecado, e assim, vejam vocês, ele, como sumo sacerdote, esteve aspergindo seu sangue de era em era, fazendo intercessão no céu por cada filho e filha de Deus que viveria aqui na terra, em cada uma destas eras. Por isso é que Cristo esteve no céu, no lugar santíssimo, fazendo intercessão com seu próprio sangue, por cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E é desde o céu que Deus envia cada um de seus filhos para viver nessa terra. E por isso é que nascemos nessa terra, através de papai e mamãe. Nossa alma foi enviada do céu, de Deus. Viemos de Deus. E fomos manifestados nestes corpos mortais e obtivemos um espírito do mundo para fazer contato com Cristo e receber Cristo como nosso Salvador. E assim, Cristo fazer intercessão por nós lá no céu. E assim fazer a reconciliação de nós com Deus. E assim Deus estar conosco e nós com Ele, reconciliados. Por isso São Paulo pregava: reconciliai-vos hoje com Deus. Agora vejam vocês como Cristo está reconciliando a cada um dos filhos e filhas de Deus que onde estavam? Lá no céu, no templo que está no céu. Mas viemos aqui à terra, nestes corpos mortais, nossa alma veio de lá, do céu, e estamos aqui na terra, manifestados em carne humana. E quando recebemos Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebido o seu Espírito Santo, nascemos de novo e obtivemos um corpo de outra dimensão, um corpo teofânico, um espírito teofânico da sexta dimensão. Um espírito teofânico do lugar santo do templo que está no céu. Mas nossa alma pertence ao lugar santíssimo. E nosso corpo físico, vejam vocês, será mudado quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós, os que vivemos, formos transformados. E então teremos um corpo eterno, e esse corpo eterno pertence ao átrio do templo de Deus. Portanto, teremos parte no átrio, no lugar santo e no lugar santíssimo. Porque teremos o corpo que pertence ao átrio do templo de Deus. Temos espírito teofânico que pertence ao lugar santo do templo de Deus. E temos a alma que pertence ao lugar santíssimo. A nossa alma está representada no lugar santíssimo, ou o lugar santíssimo está representado em nossa alma. Ou seja, nas duas formas. Por isso é que, sendo o lugar santíssimo o assento ou o trono de Deus no ser humano,
O trono de Deus no ser humano é o quê? A alma da pessoa, a alma de cada filho e filha de Deus. Mas Deus tem que estar manifestado não somente na alma da pessoa, mas desde a alma, Ele se manifesta para o espírito e também para o corpo. Como? Desde o templo, Deus se manifestava no lugar santíssimo, e daí a manifestação de Deus passava ao lugar santo e ao átrio também. Por isso, os 7 copos ou lâmpadas no candelabro do lugar santo estavam refletindo a luz que estava dentro do lugar santíssimo. Mas no lugar santíssimo encontramos que estava a presença de Deus ali manifestada. Agora vejam como a igreja do Senhor Jesus Cristo também esteve sendo construída na forma do templo que está no céu. E as 7 etapas ou eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo do templo que está no céu e ao lugar santo do templo que Moisés construiu e do templo que o rei Salomão construiu. Em seguida, o lugar santíssimo, que corresponde à era da pedra angular, é o lugar mais importante da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é o lugar onde Cristo vem manifestado no último dia, assim como esteve manifestado em cada era, correspondentes ao lugar santo, agora no lugar santíssimo, é manifestado na mesma forma em que se manifestava lá por meio de carne humana, assim como se manifestou em cada anjo mensageiro, para o último dia se manifestará em seu anjo mensageiro, na era da pedra angular. E, sendo que a era da pedra angular corresponde ao lugar santíssimo, assim como Deus esteve materializando as coisas do lugar santo do templo que está no céu em sua igreja, durante estas etapas passadas, Ele estará materializando as coisas que estão no lugar santíssimo. As estará materializando na era da pedra angular, que é a era que representa o lugar santíssimo do templo que está no céu. E vejam vocês, por isso é que Cristo, assim como esteve chamando e juntando os seus escolhidos em cada era por meio do ministério que manifestou em cada anjo mensageiro, através do qual resplandeceu a luz de Cristo, pois Cristo é a luz do mundo, e resplandeceu em cada era, por meio da sua manifestação em cada anjo mensageiro, na era da pedra angular, Cristo se manifesta e aí é onde Cristo estará manifestado primeiro nas primícias do Espírito e depois na plenitude. Porque primeiro Ele é manifestado no meio do seu povo, nessa etapa que corresponde à parte espiritual, que tem a ver com o nosso corpo teofânico. Mas quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós, os que vivemos, formos transformados, já teremos um corpo eterno e haverá uma manifestação também na parte física da parte de Cristo, onde
já não somente será a parte espiritual, mas a parte física também. Ou seja, que não será uma era que somente cobrirá a parte espiritual, mas que essa era cobrirá também a parte física, não somente da Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas da raça humana completa. E por isso trará uma mudança. Neste planeta Terra, a manifestação de Jesus Cristo neste tempo final. Ou seja, que trará a introdução ao glorioso reino milenial. E, consequentemente, os reinos deste mundo passarão a ser os reinos do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora, isto é para este tempo final, onde estará se realizando esta mudança profética e dispensacional. Porque é uma mudança no céu, uma mudança do lugar santo ao lugar santíssimo, onde Cristo estará chamando e juntando os escolhidos que pertencem a esse lugar santíssimo do seu templo espiritual, os quais, neste último dia, estarão vivendo neste planeta Terra em corpos mortais, os quais são chamados e juntados neste último dia com a mensagem da grande voz de trombeta ou trombeta final, que é a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, pregando, revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. E com esse mistério sendo revelado, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. E quando se completar o número dos escolhidos de Deus, do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, Cristo já deixará o trono de intercessão no céu. E daí em diante, o trono de intercessão ou assento de misericórdia no céu se converterá em um trono, em um assento de juízo. Porque quando há sangue no céu, no trono de intercessão, há misericórdia. Mas, se o sangue não se encontra nesse trono ou assento de misericórdia, então se converte em um assento, em um trono de juízo divino. Por isso é que em Apocalipse, capítulo 11, e versículos 15 em diante, diz da seguinte maneira: isto é, o trono de intercessão no céu, ou assento de misericórdia, o trono de Deus no céu, onde Cristo se sentou à destra de Deus, fazendo intercessão por nós. Esse trono, para esta etapa, que nos mostra Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, já é um trono de juízo, porque já não há sangue, já não está o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo colocado nesse lugar. E ele já não está, ele já não está ali. Como?
sumo sacerdote, fazendo intercessão com seu próprio sangue, porque já fez intercessão pelo Israel celestial completo, já fez intercessão por todos os sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, e estão prontos já para esse tempo, já estão transformados e já estão reconciliados com Deus, todos, não somente espiritualmente, mas fisicamente também, com o corpo eterno. Diz, tocou a trompeta e houve grandes vozes en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, então veio a tua ira. E o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto foi visto no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes e trovões, um terremoto e grande chuva de pedra. Agora vejam como o trono de Deus no céu se encontra sem o sangue de Cristo, porque já concluiu a intercessão no céu e agora se converteu o trono de Deus no céu, esse assento de misericórdia se converteu em um trono de juízo para Deus trazer a juízo a raça humana, trazer a juízo todas as nações. E assim como cada pessoa, como indivíduo, tem que dar contas a Deus, prestar contas a Deus quando Deus julgar, também cada nação, como nação, tem que prestar contas a Deus. E o juízo para as nações, vejam vocês, vem o juízo para as nações existentes do reino dos gentios, que neste tempo final se encontraria nos pés de ferro e de barro. Esse juízo divino vem antes do reino milenial. Por isso é que muitas nações serão condenadas e deixarão de existir. Nós oramos a Deus pela América Latina e o Caribe, para que as nações latino-americanas e caribenhas alcancem misericórdia diante de Jesus Cristo. E Cristo vai estar manifestado em sua igreja, e desde sua igreja virá a bênção e misericórdia de Cristo para muitas nações. E essas nações, em sua maioria, serão latino-americanas e caribenhas. Isto por quê? Porque as 7 etapas ou eras da igreja gentia, que correspondem ao lugar santo do templo que está no céu e do tabernáculo que Moisés construído, que Salomão construiu, se cumpriram já em territórios gentios, Ásia Menor, Europa e América do Norte. Ou seja, que essas eras têm gente desses territórios. E agora, a era do lugar santíssimo, que é a era da pedra angular,
se cumpre na América Latina e no Caribe, e tem gente latino-americana e caribenha, para encher a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E porquanto a obra que Cristo está fazendo na América Latina e no Caribe, onde está estendendo o seu amor e misericórdia, e as 7 cores do arco-íris, assim como estendeu uma cor do arco-íris em cada era do passado, agora estende as 7 cores do arco-íris em forma de círculo completo sobre a América Latina e o Caribe, e sobre sua igreja na era da pedra angular, que é a era da cabeça, e é sobre a cabeça de Cristo em Apocalipse capítulo 10, que estava o arco-íris ao redor da sua cabeça, como também ao redor do trono no céu estava o arco-íris. Agora, na era da pedra angular, ao redor da era da pedra angular está o arco-íris, e ao estar ao redor, estará sem final. Portanto, a manifestação de Cristo em misericórdia para a era da pedra angular continuará pelo milênio e por toda a eternidade. E o território latino-americano e caribenho, que em sua maioria não compreende a bênção tão grande que lhe correspondeu no programa divino, é o território privilegiado para esta manifestação do lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, para encher o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo com latino-americanos e caribenhos neste tempo final. E depois corresponderá a bênção ao povo hebreu. E é da América Latina e do Caribe que o Evangelho regressará aos judeus, ao povo hebreu. É da América Latina e do Caribe que o Evangelho do Reino irá ao povo hebreu. E chamará e juntará 144 mil hebreus que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, e eles receberão a segunda vinda de Cristo, e em seguida entenderão o que foi a primeira vinda de Cristo. Atualmente, o povo hebreu está esperando a vinda do Messias. E todos eles, o que estão esperando é a chegada, a vinda de um homem, no qual estará manifestado o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Isso é o que eles estão esperando e estão clamando há anos pelo cumprimento dessa promessa que Deus fez ao povo hebreu. Está o povo hebreu, Israel terreno, e está o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam vocês como, assim como do povo hebreu do Israel terreno, veio a mensagem do Evangelho da Graça, que gira ao redor da primeira vinda de Cristo, veio para o Israel celestial. Agora, do Israel celestial, o Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, irá para o povo hebreu, para o Israel terreno. Vimos este mistério e vimos que isto é para o fim do tempo. E para o fim do tempo, teremos sinais claros de que estaremos vivendo no fim do tempo. Na parábola do trigo e do joio, Cristo disse que enviaria seus anjos. Para quê? Para realizar a colheita. Um sinal claro do fim do tempo
é o ministério dos anjos do Filho do Homem, realizando o recolhimento dos escolhidos de Deus neste tempo final. Cristo também, em São Mateus capítulo 24, versículo 31, disse: E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Os escolhidos de Deus do Israel celestial são os membros do corpo místico de Cristo, que, para o dia final, ou tempo final, ou fim do tempo, serão chamados e juntados na era da pedra angular e dispensação do reino, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, assim como foram chamados e juntados, escolhidos de Deus nas 7 etapas ou eras passadas da Igreja do Senhor. E os escolhidos do Israel terreno, pois são 144 mil hebreus, que neste tempo final serão chamados e juntados pelo mesmo ministério dos anjos, do Filho do Homem. Estes ministérios são os ministérios das 2 oliveiras e dos 2 castiçais de ouro de Apocalipse, capítulo 11, e de Zacarias, capítulo 4. Estes são os ministérios que ele disse que enviaria neste tempo final para realizar esse trabalho. E, com a vinda desses ministérios à Terra, a Igreja do Senhor Jesus Cristo primeiro, são chamados e juntados os escolhidos de Deus do corpo místico de Cristo na era da pedra angular. São chamados e juntados, são chamados no território que corresponde à era da pedra angular neste tempo final, que é o território latino-americano e caribenho. Por isso é que neste tempo final, o trabalho da Igreja do Senhor Jesus Cristo, tendo o ministério correspondente ao tempo final, no meio dela, tem o trabalho de trabalhar e buscar com esse ministério e com a mensagem que esse ministério traz, chamar e buscar todos os escolhidos de Deus em toda a América Latina e o Caribe. E quando tiver terminado esse trabalho, todos os escolhidos, correspondentes à era da pedra angular, estarão na era da pedra angular no corpo místico de Cristo. E assim terá se completado a construção da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim terá se materializado na terra, em seres humanos, o templo que está no céu. E assim, Deus terá um templo composto por seres humanos que viveram neste planeta Terra em corpos mortais, mas em seguida terão o corpo eterno. Porque Deus glorificará a casa da sua glória, como Ele prometeu através do profeta Isaías, no capítulo 60 e versículo 7, diz: E glorificarei a casa da minha glória. Agora, veja onde estará a glória de Deus manifestada em toda a sua plenitude neste tempo final. Onde estará o Logos, a Shequina, a coluna de fogo, manifestada em toda a sua plenitude neste tempo final. Estará no templo espiritual de Cristo, que é sua igreja. Quando sua igreja for completada, será dedicada a Deus para a morada de Deus em toda a sua plenitude. E Deus morará em toda a sua plenitude em sua igreja. Os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. E assim estará glorificada a casa da glória do Senhor, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Israel celestial, no qual
se materializa o templo que está no céu. Portanto, para o glorioso reino milenial e para toda a eternidade, a representação do templo que está no céu será a Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E, porquanto o povo hebreu é o Israel terreno, o que estará manifestado no Israel celestial passará a ser manifestado no Israel terreno também. Por quê? Porque no Israel terreno estará o Israel celestial, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que temos a promessa de viver no Israel terreno. Porque somos o Israel celestial. Agora, vejam como para este tempo final, todas estas coisas seriam abertas completamente aos escolhidos de Deus para poderem compreender o tempo que nós estamos vivendo e não caminhar fora de tempo, não estar caminhando fora de passo, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era teve que caminhar na era que corresponde, que é o passo que corresponde dar em cada era. E Cristo esteve em cada era, no momento em que esteve vigente cada uma dessas eras. E agora, Cristo está na era da pedra angular, que é a era vigente para este tempo final. Aí é onde Cristo se manifesta, aí é onde Cristo caminha, e aí nessa era é onde nós caminhamos nos negócios do nosso Pai Celestial, trabalhando neles e realizando assim a obra que Cristo encomendou à sua Igreja neste e para este tempo final. Somos instrumentos de Jesus Cristo, do Espírito Santo, levando a mensagem do Evangelho do Reino por toda a América Latina e o Caribe para a bênção dos latino-americanos e caribenhos, para o recolhimento dos escolhidos de Deus e para que a América Latina e o Caribe possa entrar ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porquanto somos sacerdotes, oramos pela América Latina e o Caribe. Pedimos a Deus pela América Latina e o Caribe. Assim que, vejam vocês, a bênção tão grande que nos correspondeu no fim do tempo. Estamos vivendo no tempo final, onde, de um momento a outro, se completa o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo. E Cristo sai do trono de intercessão no céu, do assento de misericórdia, e se converterá em seguida em um trono de juízo. Mas nós seremos transformados e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos. E, em seguida, não importam os juízos divinos que vierem sobre o planeta Terra. Não nos farão mal, não nos farão dano, porque estaremos já transformados, estaremos em um novo corpo eterno e glorioso para viver com Cristo por toda a eternidade. Chegamos à fase final do programa de Deus para ser preparados, ser juntados todos escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta, com a mensagem do Evangelho do Reino, e ser preparados para ser transformados e raptados, nós os que vivemos e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos.
Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. Se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois somente faltam 2 ou 3 anos para entrar no glorioso 7º milênio, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois Cristo disse, falando sobre os crentes nele, ele disse que os ressuscitaria e disse quando seria essa ressurreição. Ele disse em São João capítulo 6, versículos 39 ao 40, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Para quando Cristo tem a comissão de ressuscitar os crentes nele? Diz que é para o último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando diz que ressuscitará os que creram nele, diz que será no último dia aos que creram nele e seus corpos morreram. E para nós, os que vivemos, depois que os mortos em Cristo forem ressuscitados, nós seremos transformados. Portanto, a transformação nossa é também para o último dia, e o rapto ou arrebatamento da igreja de Jesus Cristo é também para o último dia, e o último dia é o 7º milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E os últimos dias são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Assim que o último dia, que é o 7º milênio, pertence aos últimos dias. É o último dos últimos dias. Agora podemos ver onde nos encontramos no programa divino. Nos encontramos no tempo do fim. Nos encontramos no tempo mais glorioso de todos os tempos. Nos encontramos no tempo em que estaríamos escutando a voz de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino, nos revelando todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Ele prometeu nos revelar todas estas coisas e o está fazendo. E onde estão as pessoas que estariam escutando todas essas coisas sendo reveladas? Todas essas coisas que deviam acontecer sendo reveladas à Igreja de Jesus Cristo na Era da Pedra Angular? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, presentes, escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta no dia do Senhor, no 7º milênio, nos revelando todas estas coisas que devem acontecer no fim do tempo. O fim do tempo. Vimos as coisas que estariam acontecendo no fim do tempo, onde o tempo para o mundo e seus reinos, ou seja, os governos gentios, o reino dos gentios na etapa dos pés de ferro e de barro, estará chegando ao seu final. Porque a pedra não cortada por mãos é a que pôs fim ao reino dos gentios em sua vinda. Assim que estaremos vendo esta mudança de reino também. Estaremos vendo esta mudança de reino quando nós já estivermos transformados.
porque os reinos deste mundo se tornarão do nosso Senhor Jesus Cristo, passarão a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele estabelecerá seu reino, e haverá 1000 anos de paz sobre este planeta Terra. Mas antes vem a grande tribulação, onde o juízo divino vai se derramar sobre a terra, mas não temos medo da grande tribulação, porque já para esse tempo estaremos transformados e estaremos na casa do nosso Pai Celestial, na ceia das bodas do Cordeiro. Todas estas bênçãos, Cristo prometeu para quem? Para todos nós que vivemos neste tempo final e para os que partiram em eras passadas. O tempo do fim. Na tarde, na próxima atividade, às 15h, começaremos a próxima atividade já às 15h. Se estiver pronto, estarei com vocês novamente para continuar vendo as grandes bênçãos que Jesus Cristo tem para o fim do tempo, para cada um de nós que vivemos neste tempo final. Foi para mim uma grande bênção estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do fim do tempo e de todas estas coisas que vimos através da Escritura, nessa ocasião, assinaladas na Escritura para o fim do tempo. Assim que estaremos novamente às 15h reunidos, teremos um recesso e em seguida regressaremos para continuar vendo todas as bênçãos que Ele tem para nós para este tempo final, para o fim do tempo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E muito obrigado por vossa amável atenção.